Esse exercício é um exercício simples, mas bastante prático, tá? Então, ele pede para a gente calcular qual é a densidade desse objeto. Nós temos aqui um objeto cilíndrico, conforme podemos ver, maciço, que está flutuando em água, certo? Então, o fluido que está aqui é água. Então, portanto, nós temos ali uma massa específica conhecida. Então, se esse objeto maciço ele flutua em água nessa posição, e que é uma posição de equilíbrio estável, vocês podem ver, porque qualquer perturbação lateral que a gente produzir nele vai fazer com que ele role, mas que ele vai adquirir essa mesma posição. O máximo que vai acontecer com ele é rolar, pelo fato de ele ser esse objeto cilíndrico, né? Mas ele vai adquirir essa posição de equilíbrio com 15 centímetros fora da água, né? 15 centímetros vai ficar fora da água, embora ele possa rolar, os 15 centímetros permanecerão fora da água. Então, ele está aqui em equilíbrio estável. Então, ele pede para a gente calcular qual é a densidade que esse objeto tem que ter para que ele flutue nessas condições. É um objeto cilíndrico, maciço, com diâmetro de 1 metro. Ele tem comprimento de 1,5 metro e deixa fora da linha d'água uma distância ou um comprimento de 15 centímetros. Certo, pessoal? Como que a gente começa, como poderíamos começar a resolver um problema como esse? Problema como esse, que é um problema de embarcação, né, é o mesmo problema das embarcações nos canais, nos oceanos, nos rios, etc. Ele parte simplesmente do balanço mais normal e natural de força que deve existir, certo? Então, na situação natural, na situação de equilíbrio, tem que acontecer que o peso tem que ser igual ao empuxo, tá? Então, para começo de conversa, né, ou para que haja equilíbrio, para que ele esteja em equilíbrio nessa posição, o peso do objeto, estou chamando aqui simplesmente de peso, o peso do objeto, ele tem que ser igual ao empuxo que atua sobre esse objeto, certo? Bom, pessoal, como que nós podemos calcular o peso desse objeto? O peso desse objeto ele pode ser calculado como sendo o produto do peso específico do objeto, eu vou chamar esse aqui de γ-O, vezes o volume do objeto. Volume O. Volume OB. É o volume do objeto, certo? Isso aqui tem que ser igual ao empuxo, que é igual ao peso do volume de fluido deslocado. Portanto, é igual a ρg vezes o volume, mas não o volume do objeto, o volume de fluido que foi deslocado. Vamos ver que o volume do objeto é muito maior do que o volume de fluido que foi deslocado, porque o volume de fluido deslocado corresponde só à porção submersa desse objeto. Tudo bem, pessoal? O que temos e o que não temos nessa fórmula por enquanto? O volume do objeto não temos ainda, mas é muito fácil de obter, haja vista que a gente tem o diâmetro dele e a informação que o objeto é cilíndrico. Então, não é grande segredo calcular o volume do objeto. O peso específico do objeto é conhecido? Não é, porque ele pede para a gente calcular a densidade, certo? E densidade e o peso específico estão vinculados. Então, nessa equação, a nossa grande incógnita é justamente o peso específico do objeto. Massa específica do fluido. Conhecida é a água, aceleração da gravidade conhecida é a água, e o volume deslocado é conhecido? Ainda não, mas é calculável. O volume deslocado é calculável. Então, o que a gente precisa fazer, pessoal, na prática, é primeiro calcular mais fácil, vamos começar do mais fácil, calcular o volume do objeto. E depois calcular qual é o volume de fluido que foi deslocado pelo objeto. Certo, pessoal? Então, vamos inicialmente fazer o cálculo aí do volume do objeto. Esse vol ob, né? Volume do objeto. O volume do objeto é igual à área da base vezes a altura. No caso, a área da base é uma área circular, então πd ao quadrado sobre 4. O diâmetro é o diâmetro de 1 metro, vezes o comprimento, 1,5 metros, certo? Teremos, então, um volume do objeto de 1,5
17,81 metros cúbicos. Tudo bem, pessoal? Esse é o cálculo aqui do volume do objeto. Agora, a gente tem que buscar qual é o volume de fluido deslocado, né? Então, o volume de fluido deslocado, eu vou até mudar a cor aqui para a gente colocar, ó, volume de fluido que foi deslocado pelo objeto. Que é esse val D. Bom, o volume de fluido que foi deslocado pelo objeto, ele pode ser calculado como sendo o produto, por exemplo, de uma área deslocada. Vamos chamar essa área deslocada de AD, eu vou colori-la aqui de uma forma mais clara, com um azulzinho mais claro, para não carregar tanto o desenho, tá? Então, essa área deslocada é essa área aqui, ó, essa área que a gente verifica que está submersa. Certo? Então, nós vamos chamar essa fração de área, né? Nós temos aqui, na realidade, a fração de área de um círculo, que é essa parte submersa, vezes 1,5 m. Né? Então, se nós calcularmos essa área submersa, vamos chamar essa área aqui de AD, área deslocada, e multiplicarmos por 1,5 m, que é o valor de L, nós temos justamente o cálculo do volume submerso. Tá? Então, esse volume submerso ele pode ser calculado, o volume deslocado pode ser calculado como sendo o produto de AD vezes L. E, nesse sentido, o nosso trabalho passa a ser calcular esse AD, porque o L já é conhecido. Certo? Então, a grande questão é calcular essa área que foi submersa, que ficou submersa nessa situação. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para ela. Vamos ver como que a gente calcula o valor de AD, que na realidade é a grande dificuldade do exercício, é justamente o cálculo da AD. Mais uma vez, eu friso aquilo que eu falei em aulas anteriores. Qual é a grande dificuldade que às vezes surge na estática dos fluidos? A grande dificuldade que às vezes, nem sempre vai ter tanta dificuldade assim, mas a grande dificuldade que às vezes surge na estática dos fluidos é meramente uma dificuldade geométrica. São cálculos de áreas, de volumes, que às vezes ficam meio complicados de calcular, quando as figuras são irregulares ou quando a gente tem situações onde nós precisamos fazer balanços, né, de várias áreas, somar a área de um trapézio com a área de um triângulo, retirar a área de um retângulo com a área de um setor circular. Nós fizemos isso, por exemplo, naquele exercício onde calculamos a força vertical pelo princípio da superfície livre imaginária, utilizando o conceito de superfície livre imaginária, certo? E basicamente é algo muito parecido que a gente vai ter nessa situação, no cálculo do empuxo. A dificuldade ela fica sendo meramente geométrica, é uma dificuldade que vai estar vinculada à possível dificuldade no cálculo de uma área ou de um volume, certo? Né? Então, vamos lá. Como que nós podemos, enfim, calcular essa área deslocada D? Eu não conheço a área deslocada a priori, mas eu consigo calcular essa área do nosso setor circular, né? Então, a área deslocada seria essa área que a gente vai mostrar aqui, por exemplo. Eu vou colocar uma achura nela. Essa seria a área deslocada. É a área que a gente precisa calcular. Conforme nós mostramos na figura original. Tudo bem? Então, é essa área aqui que nós precisamos calcular. Essa área nós vamos chamar aqui de área deslocada. Eu posso fazer um balanço de áreas de forma a obter essa área deslocada. Então, essa área deslocada, ela pode ser calculada, por exemplo, como sendo a área do círculo menos algumas coisas ou alguma coisa. Né? Então, se nós pegarmos a área completa do nosso círculo, né? A área completa desse círculo aí, ó, pegar essa área completa, essa é moleza de calcular. Nós até já calculamos, né? Uma parte dela, πd ao quadrado sobre 4, certo? Então, essa área do círculo completo é uma área tranquila de se calcular. Então, nós vamos partir mais ou menos dessa saída, que pode não ser a única saída, mas é uma saída possível, certo? Então, nós vamos dizer
que a área deslocada AD, que é essa área aqui, ela é igual a uma área que nós vamos chamar de A1, que é a área do círculo. Agora a gente precisa tirar algumas coisas, ou alguma coisa, né? A gente precisa subtrair alguma coisa dessa área, menos. Aí a gente precisa ver agora qual é a área que a gente precisa subtrair. Mas vamos buscar sempre áreas de figuras geométricas conhecidas, onde a gente saiba a formulação com certa facilidade. Aquelas que a gente sabe forma até de cabeça para calcular ou que são facilmente dedutíveis, certo? Nós sabemos e aplicamos isso lá no exercício da comporta circular, da comporta de fundo, que a área de setor circular, por exemplo, é uma área que é diretamente proporcional ao ângulo central. Né? Então, se nós conhecermos o ângulo central, a gente tem condições de calcular a área do setor circular. Então, nós podemos pensar nessa ideia aqui, ó. Se a linha d'água, por exemplo, está passando nessa posição aqui, eu vou desenhar até com outra cor, com cor azul, para mostrar a linha d'água, né? Vamos imaginar que a linha d'água ela está passando aqui nessa posição, é a posição que a gente tem aqui, a linha d'água. Eu vou também desenhar a linha d'água aqui, nessa mesma posição. Se nós pegarmos, então, o setor circular, vamos pegar esse setor circular aqui, ó, ligando nessa parte. Com essa parte, a gente tem um setor circular, certo? Então, essa área do setor circular é uma área que nós vamos chamar de área A2, certo? Então, é a área do setor circular. Vou chamar essa área aqui de área A2, a área do setor circular, uma área que nós sabemos também calcular. Mas veja que ao retirar da área do círculo a área do setor circular, eu exagerei demais. Eu tirei mais do que eu precisava. Consegue notar? Nós tiramos mais do que a gente precisava, porque eu preciso calcular essa área aqui. Aí eu pego a área do círculo e tiro o setor circular, eu tirei mais do que precisava. Então eu preciso agora somar alguma coisa nesse balanço de áreas para que a gente volte à área AD, que é o que a gente almeja na solução desse problema, certo? Qual é essa área adicional que nós precisamos agora acrescentar para chegarmos exatamente na área deslocada, pessoal? Vamos observar novamente a posição da nossa linha d'água nesse problema, tá? A linha d'água ela passa por aqui, mais ou menos por aqui. Não precisa ser tão detalhado assim, eu estou tentando colocá-la horizontal, né? Nós temos ali a linha d'água e temos o centro do nosso círculo. Veja que eu precisaria, então, acrescentar uma área à nossa figura. E essa área que eu preciso acrescentar é essa área aqui, ó, a área desse triângulo. Se nós acrescentarmos agora a área desse triângulo no nosso balanço de áreas, que é essa equação de soma e subtração de áreas, essa área eu vou chamar de A3, a gente consegue justamente obter a área AD que a gente quer. E aí a gente volta na equação original e calcula o peso específico do objeto e depois a gente calcula a densidade desse objeto, certo? Então vocês conseguem enxergar nesse balanço de áreas como que a gente recupera a área submersa AD? Que vai nos caber agora justamente o cálculo dessas diversas áreas aí. Primeiro vamos para o mais fácil, né? A gente começa a resolver sempre o problema pelo mais fácil. Vamos calcular então a área A1, que é a área do círculo, ela vale π vezes d ao quadrado, o raio é o raio de, desculpa, o diâmetro é o diâmetro de 1 metro, πd ao quadrado sobre 4. Teremos aí uma área de 0,7854 metros quadrados, 7854 metros quadrados. Tudo bem? Vamos lidar agora com a área do setor circular, calcular a área A2. A área 2 é o nosso próximo passo. Bom, vou redesenhar novamente então aqui a nossa figura para a gente isolar um desenho um pouco maior a nossa área A2, tá? Temos a posição da linha d'água passando aqui em determinada altura. Vamos imaginar que a linha d'água esteja por aqui, nessa altura. Temos a posição central do nosso círculo,
posição central, o ponto central do nosso círculo, e temos, enfim, o nosso setor circular, né? Vamos desenhar aqui, então, esse alinhamento e esse alinhamento aqui, perfazendo aqui o setor circular, que é o que a gente precisa calcular com a área A2, certo? Vamos ver o seguinte, pessoal, veja que nessa nossa figura, a gente vai ter condições, por exemplo, de descobrir o valor desse ângulo. Eu vou dividir aqui, ó. Veja que a gente tem um triângulo isósceles, certo? Esse lado de cá da direita é igual a esse lado de cá da esquerda. E, portanto, uma linha vertical que passa por esse vértice vai dividir o ângulo em dois. Um ângulo alfa de cá, um ângulo alfa do outro lado, certo? Então, nós temos um ângulo central, o ângulo central, vamos chamar esse ângulo central, por exemplo, de θ, é um ângulo que vale 2 vezes alfa. Né? O ângulo central, ele vale 2 vezes alfa. Então, se nós descobrirmos o valor do ângulo central, a gente consegue calcular a área desse setor circular. Agora, o ângulo central depende de alfa, então vamos calcular alfa. Alfa é justamente o ângulo calculável, certo? E, para isso, nós vamos observar que tirar proveito, né, na realidade, da informação de que a nossa figura é um cilindro e, portanto, a distância do ponto central até a borda do cilindro, né, até a parte externa dessa área, é justamente igual ao raio. Nós temos aqui, então, o raio desse cilindro, certo? E nós vamos notar que do enunciado, a gente tem também a informação de que há 15 centímetros que estão fora da linha d'água, que estão em contato com a atmosfera. Vamos usar essa informação agora. Há, portanto, 15 centímetros que estão do lado de fora desse objeto. Da geratriz superior do cilindro até a linha d'água, há uma distância de 15 centímetros. Então, eu pergunto para vocês, qual é a distância do centro do círculo até a linha d'água? Quanto vale essa distância aqui? Sendo 15 centímetros essa outra distância, certo? Se o nosso raio, vamos lembrar, é um raio que é metade do diâmetro, lógico, o raio é metade do diâmetro, o diâmetro é 1 metro, o nosso raio é um raio de meio metro, certo? Se aqui a gente tem 15 centímetros, nota que aqui é raio também, ó. Daqui até esse ponto é o raio, né? Daqui até a parte superior é o raio. Né? Então, olha, veja que o raio de meio metro menos 15 centímetros vai dar 0,35 metros, ou 35 centímetros, né? Já que a gente está colocando ali em centímetros, que é a porção submersa desde a linha d'água até o centro da circunferência, o centro do círculo, certo? Então, nós temos 35 centímetros da linha d'água até o ponto central desse círculo. Tudo bem? E, enfim, nós podemos calcular pelo ângulo alfa, né, ou calcular o ângulo alfa utilizando relações trigonométricas. A pergunta que eu faço é, quanto vale o cosseno do ângulo alfa? O cosseno do ângulo alfa vale essa distância daqui até a linha d'água e essa distância daqui do centro até a linha d'água são 35 centímetros. Então, é igual a 0,35 dividido pelo raio, certo? Nós temos aqui ó, um triângulo retângulo, conforme a gente pode observar, triângulo retângulo, né? Então, o cosseno do ângulo alfa é igual a 0,35 dividido pelo raio, 0,5. Enfim, o ângulo alfa é o arco cujo cosseno é igual a 0,35 sobre 0,5. E temos, nesse caso, a partir dessa relação, um ângulo alfa que vai valer 45,57 graus, certo? 45,57 graus é o valor do ângulo alfa. Tudo bem? Agora fica fácil, porque a área do setor circular ela é calculada com uma regra de 3. Né? A regra de 3 diz o seguinte, ó, para um ângulo central de 360 graus, para um ângulo central de 360 graus, nós temos uma área que vale π d ao quadrado sobre 4. Π d ao quadrado sobre 4, certo? Que é a área do círculo. Então, quanto valeria
essa área, vamos chamar a área do setor circular, que é a área A2, é justamente a área que a gente quer calcular, para um ângulo central de 2 vezes alfa, porque agora o ângulo central é 2 vezes alfa, né? Nós calculamos o alfa, mas o ângulo central é 2 vezes alfa, é θ, certo? Então, nós vamos aplicar aqui simplesmente a regra de 3 e calcularmos o valor de A2. Portanto, A2 é igual a 2 vezes 45,57 vezes π d ao quadrado sobre 4. Tudo isso dividido por 360. Essa relação vai nos dar um valor de A2 igual a 0,2 metros quadrados, certo? Então, teríamos aqui uma área do setor circular, A2, igual a 0,2 metros quadrados. Tudo bem, pessoal? Vamos dar um jeito de sublinhar essas áreas aqui, né? Ou pelo menos destacar essas áreas, porque daqui a pouco a gente vai resgatar esses valores, né? Então, aqui está a área 2, ali nós destacamos a área A1. E agora, finalmente, nós vamos calcular a área A3. Cálculo da área A3, que é a área de um triângulo, né? Então, a área A3 é a área desse triângulo aqui. Veja, pessoal, eu vou até aproveitar a figura anterior, que a área 3 ela pode ser calculada como sendo 2 vezes, porque nós dividimos pela linha vertical que passa pelo meio, pelo fato desse triângulo ser simétrico, né? Nós dividimos por essa linha vertical que passa pelo meio o triângulo em 2, a gente consegue dividir o triângulo em 2. Então, se eu calcular a área de um desses triângulos e multiplicar por 2, eu tenho a área A3, certo? Então, essa área desse triângulo aqui seria, por exemplo, igual a base vezes a altura sobre 2. Só que aí eu multiplico por 2 para ter a área do triângulo total. O triângulo total é esse, ó. Esse triângulo total aqui. Mas o que nós vamos fazer é calcular a área apenas da metade e multiplicar por 2. Tudo bem? Então, essa área A3, vamos colocar aqui, ó, ela pode ser calculada assim. A3 é igual a 2 vezes, eu vou pôr até um x para lembrar que eu estou multiplicando a área de 2 triângulos, tá? Então, vamos calcular agora a área de um triângulo desses. Essa base, vamos chamar isso aqui de base, por exemplo, né? Triângulo é retângulo, vamos chamar isso aqui de base, ela é conhecida, 0,35, né? 0,35 centímetros. Então, 2 vezes 0,35 vezes a altura. Então, nesse caso, a altura é essa distância aqui, base vezes a altura sobre 2. Agora, quanto vale essa altura, pessoal? Essa altura vale o raio vezes o seno do ângulo alfa, certo? Então, essa altura é igual ao raio, que é 0,5, vezes o seno do ângulo alfa. Então, 0,5, que é o raio, vezes o seno de alfa. Base vezes a altura dividido por 2. Né? Para a gente ter ali a área do triângulo, certo? Então, dessa maneira, a gente consegue obter a área A3, que nesse caso é uma área de 0,125 metros quadrados. Vamos destacar aqui de novo, fizemos isso com as outras, vamos fazer com ela. E, finalmente, nós vamos retornar a equação do balanço de áreas, certo? Nós vamos retomar a equação do balanço de áreas. Então, vou até mudar a cor para indicar que a gente está em outra parte do cálculo, tá? Então, temos o seguinte, ó, a área AD, ela é igual à área A1, certo? A nossa área A1, ela vale 0,7854, menos a área 2, a área do setor circular, menos 0,2, mais a área do triângulo, a área 3, 0,125. E, portanto, essa área deslocada, que é aquela fração de área submersa do objeto, vale 0,7108 metros quadrados. Nesse caso, então, o volume submerso, ou volume deslocado, como é o produto dessa área D por L, e o L é 1,5, né? Então, ela vale 0,7108
vezes 1,5. E nós teremos aí um volume deslocado de 1,0656 metros cúbicos. Então, esse é o volume de fluido que foi deslocado pelo objeto. Portanto, é aquela fração submersa, fração de volume submersa do próprio objeto, certo? Feito isso, pessoal, nós vamos voltar ao balanço de forças, tá? Então, nós vamos aqui voltando ao balanço de forças. Voltando aqui ao nosso balanço de forças. Deixa eu só melhorar a letra disso aqui. No nosso balanço de forças, nós temos isso, ó, que o peso específico do objeto vezes o volume do objeto é igual ao peso específico do fluido vezes o volume de fluido deslocado, certo? Então, vamos escrever isso aqui novamente. Ó. Peso específico do objeto vezes o volume do objeto é igual ao peso específico do fluido, ou vezes G, vezes o volume de fluido deslocado. Substituindo, então, as coisas aqui, ó, nós temos que o peso específico desse objeto, ele pode ser calculado como sendo o produto da massa específica do objeto, certo? A massa específica do objeto, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume do objeto. Esse volume do objeto nós já chegamos a calcular aqui em alguma passagem anterior, né? É esse volume aqui, ó, de 1,1781 metros cúbicos. Então, 1,1781 metros cúbicos. É igual ao ρ do fluido, é água. Vamos considerar, então, que esteja em temperatura ambiente em torno de 1.000 kg por metro cúbico, é o valor da massa específica do fluido, vezes o G, obviamente o G corta com o G do outro lado, vezes o volume deslocado, 1,0656 metros cúbicos. E nesse sentido, nós podemos fazer essa conta, o G vai cortar com o G aqui, e calcularmos a massa específica desse objeto. A massa específica desse objeto, nessas condições, vai valer 904,51 kg por metro cúbico. Enfim, pessoal, quanto vale a densidade do objeto? Vamos lembrar que o exercício pede no enunciado a densidade do objeto, certo? A densidade desse objeto, que é o símbolo grego delta minúsculo, ou seja, delta minúsculo do objeto, é igual à massa específica do objeto dividido pela massa específica da água, certo? Vamos lembrar que essa grandeza, essa propriedade chamada de densidade, ela sempre é uma relação da massa específica de uma substância, no caso aqui do objeto, pela massa específica da água. Então, sempre o padrão é a massa específica da água, para o cômputo da densidade, certo? Então, ela vale aqui 0,904,51. É uma dimensional, por ser uma relação entre massas específicas, certo? Então, a densidade desse objeto vale 0,904. Então, aplicando o conceito de empuxo e o balanço de forças natural para esse objeto flutuante, né, onde o peso tem que ser igual ao empuxo, trabalhando com questões geométricas, que foi o que nós fizemos aqui, nós conseguimos obter aí a massa específica do objeto flutuante. Certo, pessoal? Nós terminamos então aqui a aula de hoje e com o final da aula de hoje nós também finalizamos a unidade de estática dos fluidos. É uma unidade grande essa segunda unidade, certo? Então nós finalizamos aqui a unidade de estática dos fluidos. A aula de amanhã é a aula assíncrona e eu vou acrescentar na aula de amanhã mais aulas da unidade 8, para a gente fechar a unidade 8, que vai trazer com essas aulas assíncronas de amanhã basicamente todo o conjunto de ferramentas que a gente pode ter para explorar bem o Visual Basic a ponto de resolver problemas de engenharia, certo? Então, com as aulas de amanhã, a gente fecha o conjunto de comandos e técnicas que faltavam para a gente resolver uma série de problemas de engenharia, não só aqui na engenharia hidráulica, na engenharia de fluidos, mas em qualquer ramo da engenharia civil que vocês forem seguir, estruturas, construção civil, transporte, geotecnia também, certo?
Então, as aulas assíncronas de manhã são aulas da unidade 8. Nós vamos retomar as aulas teóricas na terça-feira da semana que vem, porque na sexta-feira nós vamos iniciar um novo ciclo de arguições, certo? Então, o ciclo de arguições que nós vamos iniciar na sexta-feira é um ciclo de arguições referente às unidades 1 e 2. Beleza, pessoal? Então, vocês têm esse tempinho aí para estudarem, para que a gente possa iniciar esse novo ciclo de arguições, para que a gente possa fazer bastante perguntas, porque quanto mais perguntas fizer, melhor é para vocês, tá? Porque a hora que a gente tirar a média de tudo, vocês eventualmente conseguem recuperar uma resposta errada que foi dada em algum momento. Tudo bem? Então, vamos lembrar que na sexta-feira iniciaremos o ciclo de arguições, o segundo ciclo de arguições. Tudo bem? Ficou dúvida aqui, pessoal? Tranquilo, professor. Tá tranquilo, né? Beleza.